A apostasia, ela vem crescendo assim de forma assustadora, né? Tudo que está acontecendo nos leva a refletir que realmente estamos no tempo do fim. Olha ao seu redor, preste atenção quantos hoje estão rejeitando a Deus para seguir os falsos ensinos. E não são poucos que agora estão seguindo um outro evangelho, não aquele ensinado por Jesus. Esse tempo chegou, meus irmãos. É o tempo que não estão suportando a verdade bíblica simples e eficaz. Porque a verdade, o que acontece? Ela traz incomodação, coceira nos ouvidos. É melhor então seguir os falsos ensinos dos mestres segundo este mundo. Quando a gente vê os famosos teleevangelistas em suas performances, a gente pode comprovar que o evangelho adoecido, chamado por Paulo de outro evangelho, está mais na moda do que nunca. Até mesmo os israelitas no Antigo Testamento cometeram apostasia. Então isso não é de hoje. E não foram poucas vezes, como está registrado na palavra de Deus. Nos nossos dias a apostasia, ela cresceu assim de forma assustadora. Tanto é que hoje é muito difícil você achar uma igreja bíblica séria, uma igreja que realmente pregue a palavra e viva na prática aquilo que prega. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Como eu já falei aqui, hoje é muito difícil você achar uma igreja verdadeira. Por quê? Muitos ministérios têm se desviado da fé. Então é importante prestarmos atenção ao que a palavra de Deus está nos dizendo, ao que a palavra ensina, para que a gente continue firme em Cristo, que é a rocha inabalável. Essa exortação de Paulo é muito importante para nós. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, versículos 1-7. Muitos são assim como essas mulheres. Como lemos aqui nesta carta de Paulo, estão na igreja sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Os homens são assim. Muitas igrejas hoje estão ensinando esse falso evangelho. Ensinam que Deus te chamou para ser sempre vitorioso, que você nunca vai ficar enfermo, não vai ter tristezas na vida, não vai ter problema. Isso não é novo. A igreja cristã tem enfrentado casos de apostasia desde a época dos apóstolos e até lá mesmo no Antigo Testamento. Isso indica que todo cristão verdadeiro, comprometido com o evangelho de Cristo, deve entender o que é a apostasia e quais são as suas implicações. Nas Escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. O comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. Veja aí, estão trocando a verdade pela mentira, o certo pelo errado, a justiça pela injustiça. Toda essa inversão de valores está presente no meio evangélico. É só perceber ao nosso redor. O evangelho de Jesus requer o quê? Renúncia. E não é fácil ser cristão, né, nesse mundo. Nunca foi. Hoje se prega o que a plateia quer ouvir, o que as pessoas gostam. Uma geração que tem à disposição um mundo de facilidades de fato, não vai querer ouvir sobre sofrimento. E a palavra da cruz não é atraente. A apostasia é um perigo, meus irmãos. Igreja do Senhor, esteja atenta.
Um ensino do falso evangelho é que a gente deve se unir com todos os segmentos ditos cristãos e formarmos assim uma grande igreja. Isso é ecumenismo. Quer dizer que todos os caminhos levam a Deus? Será que é isso? Isso é perigoso, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele avisa os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias, o crescimento da apostasia, né? E ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. E vivemos uma época onde o ateísmo, as seitas, heresias, a teologia liberal tem ganhado terreno no arraial do povo de Deus. E é muito sério tudo isso que está acontecendo. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Jeremias 2, versículos 11 e 12. O homem, na sua loucura, troca o Deus verdadeiro por deuses deste mundo. Muitos, por falta de conhecimento, estão aí seguindo espíritos enganadores. Olha o que estão fazendo. Trocando o verdadeiro evangelho por atividades místicas. Tanta coisa hoje, cultos a anjos, unções de óleo, litros de óleo, comercialização da suposta água ungida do Rio Jordão, perfumes que abrirão os caminhos dos desafortunados, sal grosso e tanta coisa. Hoje cresce de forma assustadora a apostasia entre aqueles, que se dizem cristãos. E é necessário de forma urgente as igrejas abandonarem os atrativos do mundo e voltar a pregar o quê? A verdade, as verdades das Escrituras. O falso ensino vem de homens hipócritas e mentirosos. Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João 2, versículos 18 e 19. Pois bem, olha aí. Esses que procedem desta maneira nunca foi realmente um filho de Deus. Como diz João em sua primeira carta, capítulo 2. Eles saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, presta atenção o que o seu pastor está pregando na igreja, para você não ser enganado. Precisamos permanecer na verdade, Permanecer no primeiro amor, porque não existe outro caminho, Não tem outro meio, só mesmo Jesus. Só em Cristo é que você consegue perseverar na verdade até o fim. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, versículos 24 e 25. Não abandone a verdade da Bíblia. Permaneça em Cristo, porque só com Cristo a gente vai avançando, cada dia mais alcançando a maturidade, para desta forma a gente não ser enganado pelas novidades que todo dia aparecem no meio evangélico. Crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo a Pedro 3,18. Então toda a igreja ela precisa entender e buscar pelo pleno conhecimento da verdade, como Paulo escreve a Timóteo 2,4. Se realmente as pessoas levassem a sério esse ensino de Paulo, teríamos as reuniões de orações, cultos de ensino e escolas dominicais superlotados. É necessário progredir no conhecimento da verdade e ter uma relação cada vez maior com Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Os seminários hoje estão vazios, as pessoas não querem mais saber de conhecer a verdade. Estão mudando a verdade da palavra de Deus para simplesmente encobrir os pecados, ou seja,
para viver no pecado. E não há verdade fora de Deus e da sua santa e bendita palavra. Eu já vi muitos dizerem que a Bíblia não é a verdade absoluta. Muitos dizem que você pode encontrar a verdade em outras coisas. O pior é que muitos evangélicos têm acreditado e estão seguindo essas novas filosofias, essas ideologias, né? Abandonar a fé e seguindo aí os próprios desejos. Tem muitos que pensam que pode dar um jeitinho nos ensinamentos bíblicos. Acham que podem fazer sexo antes do casamento ou fora do casamento, pode mentir e por aí vai. Estamos nos tempos do fim e por isso que a gente está presenciando tanta apostasia. O fim dos tempos determina o fim da história bíblica, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E quando todas as profecias se cumprirem, Deus julgará as nações e os povos e derramará sua ira sobre os injustos. Vai haver uma separação do joio e o trigo, os bodes das ovelhas. O mal será aniquilado e então virá um novo tempo. Quer dizer que o fim dos tempos anunciará outros começos. Entenda que esse final não virá sem antes apresentar os devidos sinais. A volta de Cristo será um dia de luz e de trevas. Luz para os que estão preparados e viverão a grande e gloriosa alegria do encontro com Jesus. E trevas para os despreparados, que viverão a dor, o choro e a grande tristeza que nunca mais poderá ser reparada. Deus nos prepare para esse tempo. Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro, se assim for, da vontade de Deus. Amém?